Iniciamos, então, hoje os seminários da avaliação G2, pelo grupo 1, composto pela Chesley, pela Poliana e pela Milena. Tá? Vocês têm aí meia hora. O grupo que vai me auxiliar como banca vai ser o do Maurício e do Gabriel Badin. Os dois estão aí? Eu estou aqui, professor. Ah, não, eu vi que você está aí. O Gabriel Badin? Ainda não chegou. Vamos ver um outro grupo aí que esteja inteiro. Ana e Sabrina estão aí? A Sabrina foi para a noite. A Sabrina tá. foi para a noite. Tá, agora eu lembrei. Sim. Beleza, é isso. Cindy, Natália e Jennifer, então as três estão aí ou não? Não, professora, a Natália não está conseguindo acessar a aula. Ah, não está conseguindo, então deve ser problema dela lá, porque está todo mundo aqui, né? Se tivesse um problema... Mas eu também tive dificuldade. Eu acho que se teus links, se tu mandasse por e-mail, ele seria melhor, porque se eles têm que entrar no Word, daí... Não é problema do link, não me leve a mal. Deve ser problema da internet. Do link não é, senão vocês todos não estariam aqui. Pode começar, Chesley. A Cindy me mandou um link diferente do teu, pelo dela. Chesley, começa, por favor. Tá bom. Bom dia, então. O nosso grupo é composto por mim, Chesley, pela Milena e pela Poliana. E o nosso trabalho de saneamento é um diagnóstico e destinação de resíduos perigosos tipo D em canteiro de obras. Então, os resíduos sólidos classe D, segundo o conceito do CONAMA, através da resolução número 307, de 17 de setembro de 2002, classifica os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações e outros. Já a resolução número 348, de 5 de julho de 2002, alterou, complementando esse conceito com telhas e demais objetos que contenham amianto que sejam nocivos à saúde. Então, esses resíduos perigosos dos canteiros de obras, eles acabam contaminando as áreas interna e também externa da obra, o que provoca uma insalubridade ambiental. Ao realizar esse trabalho, nós constatamos uma notória falta de destino adequado para todos os tipos desses resíduos perigosos. Nesse trabalho, então, a gente vai analisar a situação de resíduos perigosos em 3 canteiros de obra em cidades diferentes. Então, a gente analisou 3 obras, cada uma fez uma análise em cada obra que, no caso, já visitou, já acompanhou, e a gente tirou, então, o que a gente viu em comum desses resíduos tipo D. A minha obra, como está ali na imagem, de São Luís Gonzaga, essa obra, o subsolo dela é composto por uma sala comercial e estacionamento, no térreo é uma sala comercial e academia, no segundo pavimento são 2 apartamentos residenciais, e na cobertura, no último pavimento, então, é um apartamento só. Aí as gurias aí, a obra de Vacaria, e outra obra em Getúlio Vargas. A obra de Getúlio, que eu acompanhei, é um edifício de 11 apartamentos, composto por subsolo, 2 pavimentos para fins comerciais, 7 para apartamentos comerciais e a cobertura com salão de festas. E a obra da Poli aí, a Poli disse que está com a internet bem ruim, era a princípio para ela falar o que era a obra dela. Agora eu consegui voltar porque tá caindo. Bom. A segunda obra, acompanhada aqui na minha cidade vizinha, na verdade, de Vacaria, tem as seguintes características. O térreo é composto por um hall de entrada e garagem. O segundo pavimento tem 2 diferentes áreas. Uma destinada ao salão de festas, que possui até churrasqueiras, e a segunda é um espaço livre de lazer do condomínio. E os próximos 5 pavimentos são residenciais, de 2 e 3 dormitórios aí.
Para isso, então, a gente fez uma pesquisa comparativa dessas 3 obras, acompanhado por cada aluna, e a gente descreveu como que é a realidade desses canteiros, e assim a gente elaborou, então, um diagnóstico desse gerenciamento dos resíduos perigosos que ambas as obras elas têm em comum. Assim, a gente levantou todos os produtos e os materiais que, no caso, compõem esses resíduos perigosos tipo D, e identificamos a qualidade desses resíduos gerados e as máquinas e equipamentos contaminados. Esses equipamentos, no caso, seriam os EPIs, né? Após essa identificação que a gente fez, ainda a gente fez um questionário com esses trabalhadores que, no caso, são os manuseadores que atuam com esses resíduos tipo D que a gente vai mostrar no final. Isso. E esse questionário, ele inclui as seguintes questões. Quais resíduos perigosos existem nos canteiros? Qual o posicionamento dos colaboradores em relação a esses resíduos? Que destinação é dada dentro do canteiro? Existe uma fiscalização que atua junto às obras? Estão sendo adotadas medidas para resolver esse problema? Tivemos como objetivo elaborar um diagnóstico do manuseio e destinação final de resíduos perigosos em 3 canteiros de obra de cidades diferentes, que cada um abordou a sua cidade. Especificamente, levantar os tipos de resíduos perigosos em comum dos 3 canteiros de obra, analisar o ponto de vista de um dos trabalhadores em cada obra que manuseiam esses resíduos perigosos, descrever as práticas de envio final de resíduos perigosos e propor ações adequadas. Assim, tivemos analisando a classificação de resíduos perigosos. Pela Lei 12.305/2010, em seu artigo 13, inciso 2, a linha A dispõe que os resíduos sólidos perigosos são aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosidade, toxicidade, patogenidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam um significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com a lei, regulamento ou a norma técnica. Pela Resolução 307 do CONAMA, 5/7/2002, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, através da Resolução 307, de 17/7/2002, classifica os resíduos de construção civil em 4 classes, denominados de classe A até a classe D, dentre quais a classe D é a que caracteriza os resíduos do presente estudo. Lembrando que essa resolução foi a que eu falei no primeiro conceito. A 307, eles abordam até outros ali, no caso, eles não acabam abordando a parte de telhas. E a partir da resolução 348, que começa a abordar a parte de telhas ali, e demais objetos também, que contêm os amiantos, né, que são nocivos à saúde. Isso. Então, aqui a gente tem um diagrama. Sobre a ABNT 10.004/2004, classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública com 2 grupos perigosos e não perigosos. Então, aqui a gente tem um exemplo esquemático sobre os resíduos. Sobre resíduo e a origem conhecida. Daí consta os anexos do A ao B e tem características de inflamabilidade, corrosidade, reatividade, toxicidade e patogenidade, que são os resíduos perigosos da classe 1. Sou eu agora. A caracterização dos empreendimentos. Apesar de serem empreendimentos que a gente visitou, tem a característica diferente um do outro. É comum que a gente tenha encontrado com os mesmos graus de peculiaridade em ambas as obras. A gente fez, então, uma análise e discussões referente às 3 obras. Foi feito um levantamento de todos os possíveis geradores de resíduos perigosos que tiveram presentes nessas obras
e os materiais que possivelmente foram contaminados a partir do manuseio dos produtos que geraram esses resíduos. Depois a gente realizou uma listagem dos produtos que encontramos em todas as obras que a gente foi, que geraram resíduos perigosos com as suas características. De acordo com a NBR 10.004/2004, resíduos sólidos, classificação na NBR 14.725/2002, e produtos químicos, informações sobre segurança, saúde e meio ambiente. O primeiro produto que a gente encontrou nas 3 obras foi o desmoldante, que a gente botou da Bota Top DMW, que ele seria um agente desmoldante biodegradável para formas plásticas de madeira ou concreto. O segundo foi o adesivo estrutural, que é um adesivo à base de resina epóxi, formulado para ancoragens em geral e colagens de concreto velho com o novo, e chapas metálicas ao concreto. A solução preparatória do Tigre seria para limpar e preparar a superfície de PVC para a execução de solda ao frio. E a tinta acrílica seria indicada para a superfície de alvenaria em ambientes internos. O solvente Tinder é indicado para diluir esmaltes sintéticos, metálicos, industriais, automotivos, primes sintéticos e primes nitrocelulose ou resina acrílica. E é também usado em desengraxante de superfícies. Tem como perigo porque é um produto inflamável e tóxico aos ambientes aquáticos. Sobre o cimento Portland. O cimento pode ser definido como um pó fino com propriedades aglomerantes, aglutinantes ou ligantes que endurece sob a ação da água. Insubstituível em obras civis. O cimento pode ser empregado tanto em peças de mobiliário urbano como em grandes barragens, em estradas ou edificações, pontes, tubos de concreto ou telhado. E tem como maior perigo esse produto que ele é proveniente de um processo químico com muitos produtos perigosos, com caso de derramamento ou aumento à basicidade da água. A glassurite primária. Eficaz primária, aparelho HS com excelente propriedade de lixagem, em úmido ou em seco, utilizados para a pintura ou endurecimento das superfícies. Tem como perigo porque é um produto altamente inflamável e tóxico para os organismos aquáticos. E o aditivo Vedalite é um aditivo concentrado que proporciona ótima trabalhabilidade. A argamassa e rebocos pode ser líquido, facilita o trabalho, proporcionando economia de material e excelente acabamento de serviços. Agrega uma série de vantagens às argamassas, como maior aderência, coesão, ausência de fissuras e menor exudação. Tem como perigo porque ele é um produto tóxico e contamina a água e o ar. Então, o esmalte sintético, esse Maxlite, ele é uma tinta à base de resina alquídica. Ele é utilizado para fazer aplicação em metal e também em alumínio. O perigo dele é porque ele é inflamável e tóxico, ele acaba afetando o nosso ecossistema. O Peg Paint Thinner, ele serve para a gente fazer as limpezas de ferramenta, e também ele é tóxico à vida aquática. O expansor Vedacity, ele serve para plastificar argamassa, ele afeta o solo e degrada a qualidade das águas do lençol freático. Essa textura acrílica e Kine, ela é aplicável, no caso, na superfície externa e interna para alvenaria ou para gesso, e o perigo dela é que ela é tóxica e corrosiva. O impermeabilizante, esse Dryco Primer Eco, ele melhora a aderência, no caso da manta asfáltica, né? E o perigo dele, ele também afeta o solo e degrada a qualidade das águas do lençol freático. Aqui a gente citou um pouquinho em relação aos materiais e equipamentos que são contaminados após feito o seu uso dos produtos que a gente citou, né? A gente, no caso
mas citou aqui dos EPIs utilizados, que no caso seriam as luvas, botas, mangotes, óculos, capacetes, aventais e etc. Daí a gente colocou uma foto aí de como ele é descartado. No caso, se tornam perigoso e nocivo ao meio ambiente e à saúde humana, né? Não só o produto, mas também como esses EPIs. As obras, elas geralmente contam com o auxílio de uma ferramenta denominada Plano de Gerenciamento de Resíduos, o PGR, que é feita pelo engenheiro responsável da obra no início da obra, de acordo com o tipo da obra e suas características. Nas 3 obras que a gente visitou, na etapa de segregação, na fonte e a triagem, não é executada, pois os resíduos não são descartados em seus respectivos locais de acondicionamento inicial. Eles são descartados nos mesmos locais de resíduos de outras classes com outras características. Segundo as normas, elas estabelecem que as embalagens de resíduos perigosos sejam retornadas aos fabricantes após seu uso e não é seguida, pois, de acordo com a pesquisa feita nas obras, isso não acontece porque todos os resíduos de qualquer classe são dispostos no mesmo local. Na parte de destinação final, em ambas as cidades, existe uma empresa que faz a coleta dessas caixas estacionárias. Porém, como não há segregação e triagem em nenhum dos canteiros, todos os resíduos acabam sendo destinados para o mesmo local que a empresa licenciou para destinar os seus resíduos. Então, aqui a gente vai falar sobre as propostas para uma disposição adequada desses produtos. E a gente vai falar o tratamento, então, e a disposição. Quer iniciar, Milena? A bota top DMW é um produto que absorve o produto com terra ou material absorvente, recolhe em recipiente devidamente etiquetado e bem fechado, conservar produto recuperado para posterior eliminação de acordo com legislação local vigente. Resto do produto, descartar em instalação autorizada. Embalagem contaminada, descartar em instalação autorizada. O resíduo, esses produtos não devem ser descarregados nos esgotos, cursos de água ou no solo. Não contaminar lagos, cursos de água ou valas com produtos químicos ou recipientes usados. Enviar para uma empresa licenciada de gerenciamento de resíduos. A embalagem contaminada, esvaziar o conteúdo remanescente, fazer a disposição como a de um produto não utilizado e não reutilizar os recipientes vazios. O expansor Vedacity, então, o produto acondicionar em containers, descartar em instalação autorizada. O descarte de resíduos tem que ser conforme o Conselho Nacional do Meio Ambiente, no caso o CONAMA, através da Resolução 307, publicada em 2002. Já a embalagem contaminada, essa embalagem ela não deve ser descartada como resíduo comum. Para fazer essa descartagem tem que ser na instalação autorizada e não se deve reutilizar essa embalagem. A textura acrílica e quine, o produto, o coprocessamento, a decomposição térmica ou aterro sanitário industrial, de acordo com a legislação local e nacional vigente. Os restos de produto, eles devem ser coprocessados ou recuperados conforme a legislação local e nacional vigente. A embalagem contaminada, ela não deve ser reutilizada e também deve ser descartada de acordo com a legislação local e nacional vigente. Foi? Poliana? Acho que eu vou continuar. O MaxLit, o produto, ele é um aterro sanitário industrial com processamento de decomposição térmica, de acordo com a legislação local vigente. Os restos de produto MaxLit, esses resíduos eles não devem mais ser utilizados, eles têm que ser descartados de acordo com a legislação local vigente. A embalagem contaminada, essa embalagem ela não deve ser, em hipótese alguma, reutilizada. O PEG Paint Thinner, o produto ele tem que ser esse resíduo ele deve ser eliminado conforme o CONAMA 005 de 1993, a NBR 10.004 de 2004,
A 10007 de 2004 diz que pode ser depositado em aterros, enviado a uma unidade de incineração apropriada ou outras formas de eliminação, desde que atendam aos requisitos de legislação local. Esses restos de produtos de PEG Pint Thinner, ele deve manter restos dos produtos em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte dele deve ser realizado conforme estabelecido para o produto. Os materiais absorventes, no caso secagem, areia ou argila, utilizado para absorção, devem ser dispostos conforme a legislação vigente. A embalagem contaminada não deve reutilizar essas embalagens vazias. As mesmas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado. Em alguns casos, as embalagens deverão ser devolvidas para a empresa registrante ou fornecedor. Em relação à reciclagem, pode ser aplicada desde que seja obedecida às legislações. O Dryco Primer, Eco. O produto, a geração desses resíduos tem que ser minimizada ao máximo. A disposição desse produto, resíduos e embalagens deve ser de acordo com as regulamentações locais, municipais, estaduais e nacionais. Esse produto ele não deve ser descartado em esgotos, rios, lagos e mananciais. Os restos de produtos Dryco Primer. Pequenas quantidades desse produto no estado líquido podem ser tratados com a mistura em terra ou areia. Essa mistura ela não é considerada um produto perigoso e deve ser descartado em aterro industrial, conforme legislação vigente. A embalagem contaminada por ela não deve ser reutilizada e deve ser encaminhada para reciclagem após a limpeza. A solução preparadora Tigre, os resíduos eles estão dispostos em aterro industrial com adequada e segura evaporação do solvente orgânico ou incineração. Embalagens contaminadas. Quando contaminadas com excesso de produto ou sobra, sua disposição poderá ser a destinação em aterro sanitário. O Hidratex branco neve. O produto deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto. O resto do produto deve manter o resto do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto. A embalagem contaminada, ela não pode ser reutilizada e essas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto. O Thinner 2750, o produto não descarta esses produtos em esgotos, rios, lagos e mananciais ou qualquer fonte de água. O resto do produto desse material devem ser descartados de acordo com a legislação federal, estadual ou local vigente. A embalagem contaminada não deve ser incinerada ou utilizada para outros fins. Cimento Portland. Pequenas quantidades desse material podem ser dispostas como resíduo comum ou devolvido ao recipiente para uso posterior se não estiver contaminado. Após o endurecimento do cimento, ele pode ser eliminado como resíduo inerte. Essa embalagem contaminada do cimento dispõe de embalagens utilizadas em aterro sanitário e incinerador. Caso haja regulamentação específica na região, deve ser utilizado. O glazurite primário e aparelho universal. As embalagens usadas, os recipientes que não estão completamente esvaziados, devem ser eliminados conforme a Diretiva 91/689, que é uma norma europeia. E, por último, o Vedalite. O produto se adiciona em containers, é descartado em instalação autorizada de acordo com a legislação local. Os restos desse produto são adicionados em containers, descarte em instalação autorizada de acordo com a legislação local. E a embalagem contaminada se descarta em instalação autorizada de acordo com o CONAMA 307 do ano de 2002. Então, a gente, para a disposição final
desses resíduos perigosos. A gente pode fazer a incineração, o coprocessamento e a disposição em aterro industriais. A gente resolveu citar os aterros industriais, ARIP, digamos assim, que é a sigla dele, que é os aterros de resíduos industriais perigosos. Esses resíduos devem ter suas características físicas, físico-químicas, químicas e infectocontagiosas muito bem definidas. Esse conhecimento vai condicionar a escolha da forma do aterro, dos materiais que, no caso, devem ser compatíveis com os resíduos, o projeto desse sistema de impermeabilização, a coleta e o tratamento pergolado de monitoramento, os planos de segurança e a própria operação do aterro. Para resíduos perigosos, o conceito construtivo é o de contenção total. Isso significa que deve ser impermeabilizar tanto a parte inferior quanto a parte superior do aterro. Na seleção da área de aterro, devem ser considerados os seguintes aspectos: o grau de urbanização, o valor comercial do terreno, as condições de acesso, caracterização hidrogeológica, potencial de contaminação das águas superficiais e subterrâneas e a localização também quanto a mananciais de abastecimento de água. Bom, sobre a conclusão que a gente teve sobre o nosso trabalho, que após realizar a pesquisa nos 3 canteiros de obra, constatamos que a geração de resíduos perigosos está atrelada a uma série de fatores que necessitam de ações corretivas e preventivas para diminuir ou até eliminar a poluição por esses resíduos. A poluição por resíduos perigosos deve ser evitada desde sua origem, ou seja, devem ser regularizada e efetivamente fiscalizada. Os resíduos e equipamentos considerados perigosos nos mais diversos setores do meio ambiente e suas fontes geradoras, numa gestão integrada entre governo, sociedade e empresas. Após, então, a gente abriu um questionário dessas 3 obras. A minha obra, como eu já tinha acompanhado antes, a gente fez essa seleção dos materiais, a gente tentou, então, procurar um dos manuseadores de cada função e a gente retirou, então, fez umas perguntas para eles. Na minha obra, de Getúlio Vargas, eu conversei com um pintor. O produto que ele utiliza são tintas, thinner, etc. Eu pedi se ele conhece esses produtos e sabe o quanto são perigosos. Ele disse que sim, em ambientes fechados principalmente, além do perigo do produto em si, existe o incômodo que ele traz. Aí eu pedi quais os utensílios e equipamentos que ele tem contato. Ele disse que luvas, máscaras, óculos de proteção, pincel, rolo, trichas, espátula, lixa, etc. E o que é feito desses produtos, dos resíduos, no caso? Eles que geralmente ele reutiliza várias vezes e com a vida útil ele descarta, mas em lixo comum. Qual o destino final dentro do canteiro? São destinados para caixas estacionadas ou estacionárias, onde recolhidos por uma empresa. Na minha obra de vacaria, eu falei com o marceneiro e o produto foi a cola de madeira. Perguntei se ele conhece esses resíduos e sabe o quanto são perigosos. A resposta foi: sim, além de dispensar um gás incômodo aos olhos, quando em contato com os dedos acaba prejudicando as digitais. Quais foram os utensílios e equipamentos em contato? As luvas, os óculos, a espátula, entre outras ferramentas. O que é feito desses resíduos? Descartado no lixo, porém, é perceptível que o local não é apropriado para o resíduo. Qual o destino final dentro do canteiro? Os lixos com os resíduos são destinados às caixas coletadoras da obra. A obra, então, de Solis Gonzaga, a função era um operador da betoneira, e o produto que a gente perguntou foi sobre aditivo argamassa e cimento. A pergunta é: ele conhece esses resíduos e sabe quantos são perigosos? O operador me disse que não, que ele não tinha conhecimento que o aditivo e o cimento representavam tanto perigo. Ele acreditava que era pouco. Quais os utensílios e equipamentos em contato? Ele disse que seriam luvas, bota, avental e ferramentas.
Perguntei o que era feito desses resíduos. Ele me disse que a água da lavagem das ferramentas e do equipamento são destinadas diretamente às redes pluviais do empreendimento e os sacos de cimento lançados nos montes de entulho, ou seja, com tudo. Perguntei da destinação final, então, dentro do canteiro, e ele me disse que após eles utilizarem os frascos de aditivos, eles eram tudo junto direcionados à caixa de entulho. E era isso. Muito obrigada.